A escuridão da noite costuma ser o refúgio dos desesperados, mas para o maior guerreiro de Israel, ela era a única barreira entre a vida e a morte. Não faz muito tempo, as ruas de Jerusalém ecoavam com cânticos festivos, proclamando que o jovem pastor havia derrotado o gigante Golias. Aquele mesmo rapaz, outrora aclamado como salvador da pátria, agora corria sem rumo pelos becos escuros, sentindo o suor frio escorrer pelo pescoço. O peso da glória havia se transformado em uma sentença de morte. Davi, o escolhido para guiar a nação no futuro, via-se transformado em presa encurralada, um fugitivo cujo único crime fora vencer as batalhas do próprio homem que agora desejava a sua cabeça. Essa transição brutal de herói para fugitivo marca o início de uma das maiores provações já registradas. Para compreender essa reviravolta, é preciso mergulhar na mente sombria do rei Saul. O governante de Israel era um homem profundamente perturbado pela perda da aprovação divina. A decadência mental de Saul começou quando percebeu que o favor do Criador havia se afastado de sua casa real. O ciúme que ele sentia por Davi era uma obsessão doentia que consumia suas noites e nublava sua capacidade de governar com justiça. Cada vitória de Davi, cada elogio que o povo dirigia ao jovem guerreiro, funcionava como um espinho cravado na alma do monarca. A paranoia cresceu tanto que Saul enxergava conspirações em cada canto, convencido de que todos estavam tramando para usurpar seu trono. O medo de perder a coroa transformou o antigo herói nacional em um perseguidor implacável, obcecado em destruir o jovem que ele mesmo acolhera. A atmosfera no Palácio Real tornou-se insustentável. As paredes de pedra pareciam sussurrar ameaças a cada passo. O jovem guerreiro, que antes dedilhava sua harpa para acalmar os espíritos atormentados do monarca, agora precisava desviar de lanças arremessadas com fúria cega contra o seu peito. A noite da ruptura final chegou carregada de uma tensão palpável. O palácio havia se transformado em uma armadilha mortal, onde a traição espreitava em cada sombra. Davi compreendeu que sua permanência ali significaria sua execução imediata. Com o coração dilacerado pela dor, ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele precisava abandonar tudo. Em uma fuga desesperada na calada da noite, ele deixou para trás sua casa, sua amada esposa e os títulos militares conquistados com tanto suor. Ele escapou por uma janela, descendo em direção à escuridão da noite fria, sabendo que nunca mais voltaria. A partir daquele instante, o cenário de Israel mudou drasticamente. O homem que havia unificado as tropas em torno da fé, agora era o inimigo número 1 do reino. O exército profissional de Saul, composto por batedores experientes, foi imediatamente mobilizado com um único propósito: eliminar o jovem fugitivo a qualquer custo. O início dessa caçada marcou o fim da inocência para Davi, que precisava usar todas as suas habilidades de sobrevivência para escapar dos seus próprios irmãos de sangue. A perseguição implacável começava nas estradas principais, e o deserto árido se desenhava no horizonte como o único refúgio possível para o homem marcado para morrer. Antes de continuarmos com os próximos passos dessa jornada intensa pela sobrevivência, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo esta história emocionante. Sem qualquer recurso, sem provisões e com o exército mais poderoso do reino em seus calcanhares, Davi iniciou sua caminhada em direção ao desconhecido. Ele não carregava armas pesadas, nem mantimentos suficientes para a longa jornada que o aguardava nas terras secas do sul. Cada som do vento parecia o tropel dos cavalos de guerra de Saul se aproximando. A solidão pesava mais do que a fadiga física que já cobrava o seu preço. Ele era agora um herói sem pátria, um general sem exército, um marido arrancado do convívio familiar pela loucura inexplicável de um rei obcecado. A decisão de fugir para os desertos
não foi um ato de covardia, mas um teste profundo de fé e paciência. Davi sabia que sua vida estava protegida por uma promessa superior, mas a realidade mostrava apenas pedras cortantes, poeira densa e o perigo constante da captura. Os soldados de Saul vasculhavam as saídas da cidade e os caminhos principais que levavam às fronteiras. O cerco estava se fechando de forma rápida, exigindo dele uma astúcia extraordinária, muito além das táticas militares que aprendera nos combates. Ele precisava desaparecer, tornar-se invisível aos olhos dos batedores de elite do exército real, enquanto buscava sobreviver ao dia seguinte em um território hostil. A caçada humana havia começado oficialmente pelas montanhas rochosas de Israel, e o destino do futuro rei agora dependia de cada passo estratégico dado sob o manto da escuridão. O deserto de Judá erguia-se diante do jovem guerreiro como um monstro de poeira e pedra calcinada pelo sol implacável. O calor extremo daquela região desolada castigava a pele de Davi, enquanto o vento seco, carregado de areia fina, dificultava a respiração e irritava seus olhos cansados. Cada passo sobre o solo infértil e pedregoso parecia um esforço monumental. A paisagem vasta e vazia ecoava o isolamento profundo que agora habitava sua alma. Não havia árvores para oferecer uma sombra amiga, nem riachos fáceis para saciar a sede constante. O deserto não era apenas um desafio físico extremo, era uma tortura psicológica contínua. Naquela imensidão silenciosa, a mente de Davi corria tão rápido quanto seus pés, confrontando o medo da morte e a incerteza do amanhã. Ele, que outrora dormia em lençóis finos no palácio, agora deitava a cabeça sobre a rocha nua, tendo apenas as estrelas como testemunhas de suas lágrimas silenciosas. Buscando abrigo contra o sol causticante e contra a visão dos batedores reais, Davi adentrou o coração montanhoso da região, onde a geologia havia esculpido um labirinto de fendas e grutas profundas. A caverna de Adulão tornou-se seu principal santuário, uma fortaleza natural feita de escuridão e silêncio sepulcral. O ar dentro da caverna era úmido e frio, um contraste drástico com o calor sufocante do lado de fora. A claustrofobia do lugar era palpável. Viver nas profundezas da terra significava habitar um mundo de sombras constantes, onde qualquer som ecoava amplificado pelas paredes de pedra caliça. Para Davi, aquele espaço apertado era ao mesmo tempo uma proteção vital e uma prisão psicológica. Ali, escondido nas entranhas da montanha, ele precisava aguçar todos os seus sentidos, ouvindo o gotejar lento da água e o vento que assoviava na entrada da caverna, sempre alerta ao menor sinal de perigo que pudesse surgir. A notícia de que o grande herói de Israel estava escondido nas cavernas do deserto começou a se espalhar silenciosamente pelas províncias. Em pouco tempo, o isolamento absoluto de Davi foi rompido por visitas inesperadas. Homens que não tinham mais nada a perder começaram a procurar por ele na escuridão de Adulão. Eram camponeses endividados, fugitivos da justiça real, almas amarguradas pela opressão tributária de Saul e desajustados sociais que já não encontravam espaço no reino. Um grupo de aproximadamente 400 homens reuniu-se ao redor do jovem fugitivo. Eles viram em Davi não apenas um companheiro de miséria, mas um líder capaz de dar sentido à sua dor. O que começou como uma fuga solitária transformou-se gradualmente em um exército de renegados. Davi assumiu a responsabilidade de liderar, disciplinar e alimentar aquele grupo heterogêneo de homens marginalizados, transformando-os em uma força de resistência unida pelo respeito mútuo e pela sobrevivência comum. No entanto, a presença de um grupo tão numeroso tornava a tarefa de permanecer invisível muito mais difícil.
Os batedores do exército profissional de Saul patrulhavam a região de forma implacável, seguindo pistas, rastros na poeira e relatos de pastores locais. A tensão atingia níveis insuportáveis sempre que as tropas reais se aproximavam do esconderijo. Em um desses momentos de suspense absoluto, o silêncio na caverna tornou-se uma questão de sobrevivência. Escondidos na penumbra mais profunda da rocha, Davi e seus homens podiam ouvir o tropel dos cavalos e o tilintar das espadas dos soldados inimigos que passavam a poucos metros da entrada da gruta. Ninguém ousava respirar alto. O medo da traição e da captura pairava no ar como uma névoa densa. A vulnerabilidade humana de Davi ficava exposta nesses segundos intermináveis, onde a diferença entre a vida e a morte dependia unicamente de uma sombra projetada de forma errada ou de um sussurro descuidado. A vida cotidiana naquelas terras áridas era um teste de resistência extraordinário. Cada novo amanhecer trazia a promessa de novas buscas por parte de Saul e de novas provações para o grupo de fugitivos. Eles precisavam encontrar água em fontes secretas, conhecidas apenas pelos animais selvagens, e aprender a se mover sem deixar pegadas reveladoras na areia ou na terra fofa. Davi ensinava seus homens a manterem a calma sob pressão extrema, transmitindo uma confiança que muitas vezes ele mesmo precisava buscar em suas orações mais íntimas. A liderança sobre pessoas tão desesperadas exigia sabedoria muito além de sua juventude, forçando o antigo pastor a crescer rapidamente no papel de protetor e juiz daquele bando de excluídos. Nas longas noites frias do deserto, ao redor de fogueiras ocultas que não podiam produzir fumaça, Davi encontrava consolo em suas preces. A escuridão das cavernas tornava-se o cenário de profunda reflexão. Enquanto seus homens dormiam fatigados pelas marchas diárias, ele vigiava, consciente de que o exército de Saul continuava nos arredores, incansável em sua busca. O vento uivando pelos cânions lembrava a todos que a caçada real estava longe de terminar, desenhando um caminho que testaria a lealdade e a fé daquele exército improvisado até o limite. A perseguição implacável acabou conduzindo o exército de Saul e os fugitivos de Davi até as terras áridas de En-Gedi, um oásis de penhascos íngremes e fontes de água fresca que rasgavam o deserto de Israel. Sabendo que seu rival estava na região, o rei Saul mobilizou 3.000 de seus melhores soldados para cercar as rochas das cabras selvagens. A pressão era quase palpável e o calor sufocante apenas ampliava a agonia da caçada. Foi no meio desse labirinto de pedras que o destino preparou um encontro impossível. Procurando um momento de privacidade e descanso, o monarca, enfraquecido pela obsessão, entrou sozinho em uma caverna escura, sem saber que, nas profundezas daquela mesma rocha, Davi e seus homens renegados observavam cada movimento seu em absoluto silêncio. Os corações dos rebeldes aceleraram na escuridão. Os homens sussurraram para Davi que aquele era o dia prometido, o momento exato em que Deus entregava o seu inimigo em suas mãos para que ele fizesse o que bem entendesse. A tensão acumulada em meses de fuga parecia clamar por sangue e por um fim imediato àquela tortura. Com passos leves e silenciosos, como os de um felino, o jovem guerreiro aproximou-se do rei pelas costas. A espada estava em sua mão, brilhando fracamente na penumbra. Um único golpe certeiro terminaria a guerra e garantiria o trono. Mas, em vez de cravar o metal na carne de seu perseguidor, Davi ajoelhou-se e, com extrema delicadeza, cortou apenas a ponta do manto real de Saul. Assim que o pedaço de pano se soltou, o jovem sentiu um peso imediato em seu peito, uma pontada de remorso por ter tocado na vestimenta daquele que ainda era o líder ungido. Ele repreendeu severamente seus guerreiros mais violentos, proibindo qualquer ataque contra o monarca. Quando o governante saiu da caverna e se distanciou, o fugitivo saiu da escuridão e gritou pelo rei.
Curvando-se com o rosto em terra em sinal de respeito, ergueu o pedaço de tecido cortado. Aquele gesto simples provava que, embora tivesse o poder de tirar a vida de seu perseguidor, ele escolhera a misericórdia. A comoção de Saul revelou o contraste gritante entre a paranoia destrutiva do trono e a integridade de seu antigo defensor. Essa provação em En-Gedi não foi apenas um golpe estratégico, mas o ápice da preparação espiritual de um líder. Os anos de isolamento, a escassez de pão e água e a constante ameaça da morte não destruíram o coração do futuro rei, purificando sua alma na adversidade. O deserto tornou-se um santuário de transformação profunda. Foi na escuridão úmida das cavernas que ele compôs algumas das poesias e cânticos mais profundos da história humana. Seus salmos, escritos com lágrimas e poeira, clamavam por proteção divina e expressavam uma confiança inabalável que nenhuma força militar humana poderia abalar. Cada noite fria, sob o relento, forjou nele a resiliência e a humildade necessárias para governar com justiça. A história seguia seu curso inevitável. Enquanto a integridade do guerreiro crescia no isolamento, o reinado de Saul desmoronava sob o peso de sua obsessão doentia. O ciúme que o cegara acabou por isolá-lo de seu povo e da própria presença divina. O fim profético do monarca desenhava-se no horizonte de forma trágica. A incapacidade de focar na defesa do reino, desviando exércitos para caçar um homem inocente, deixou as fronteiras vulneráveis aos inimigos filisteus. A queda de Saul não seria provocada pelas mãos de Davi, mas pelo colapso inevitável de sua mente consumida pelo medo, provando que nenhuma coroa terrena pode se sustentar quando o propósito superior determina uma nova direção para a nação. A saga desse jovem pastor de ovelhas, que se tornou o maior guerreiro de Israel e depois um fugitivo nas cavernas de Judá, atravessa os séculos como um espelho para a nossa existência. Todos nós enfrentamos desertos pessoais em algum momento da jornada. São momentos de isolamento profundo, onde nos sentimos perseguidos pela incompreensão, pela injustiça ou pela dor das circunstâncias da vida. A trajetória do futuro rei ensina que o tempo de reclusão e testes não é um desperdício, mas um período vital de preparação interna. Quando nossos recursos parecem escassos e a escuridão da caverna se torna sufocante, a verdadeira força reside na paciência de esperar e na recusa em pegar atalhos fáceis que corrompam nossos valores. A verdadeira vitória não é conquistada pela destruição daqueles que nos perseguem, mas pela preservação da nossa integridade diante do pior cenário. Assim como o guerreiro transformou o deserto em seu altar de adoração, somos convidados a enxergar as maiores batalhas como oportunidades para forjar um caráter inabalável. O propósito maior de cada provação não é a destruição de nossa história, mas a preparação para um destino muito maior do que podemos imaginar. Mantenha a fé ativa nas noites escuras, confie no processo e saiba que, no final da caçada, a justiça e a verdade encontrarão o seu caminho sob a luz do dia.